Oi, gente, boa tarde. Gravando de vários ângulos aqui da minha casa, mas é porque eu tô procurando um canto assim que seja melhorzinho de gravar com relação à luz, que aqui atrás de onde vocês estão, né, que vocês estão de frente para mim, tem um basculhante, né? Eu tô aproveitando a luz que está vindo e olha que tipo são quase 4 horas da tarde, só que o dia não tá tão ensolarado assim, né? Mas tá. Hoje eu vim conversar com vocês dos livros que eu li desde, acho que eu não comento dos livros desde abril, né? Porque quando deu final de abril, eu fui contratada. Aí eu espero para os primeiros dias do novo mês para eu gravar esse vídeo, só que eu me mudei. E é isso. Aí desde abril que eu não faço. Eu acho que o último que tem aqui são os lidos de março. Vou deixar aqui. E eu vim comentar com vocês. Eu vou falar logo do livro mais antigo que eu terminei nesse meio tempo, que foi o Precisamos de Novos Nomes, da Violet Bulawayo. E o que acontece? Esse livro, ele conta a história da No Violet mesmo, só que na protagonista dela, né, a Darling. O que acontece nesse livro? A gente tem a história da Darling. A Darling é essa menina que mora. Esse livro se passa no Zimbábue, tá? E nos Estados Unidos, mas a primeira parte é toda no Zimbábue. A Darling, ela tem os amigos dela, né? E eles são todos crianças, né? E o nome de Precisamos Novos Nomes, né? É porque eles têm, no caso ela, Darling, tem o Sem Nome, eu acho. Alguma coisa assim, mas eles dão meio que apelidos, eles se chamam por apelidos. Já tem um tempo que eu li, gente, então eu já esqueci algumas coisas. Mas trata basicamente dessa experiência deles de serem crianças vivendo num país com uma política relativamente instável, né? Em algum dado momento do livro, acontece um golpe de Estado, né? No país dela, no caso no Zimbábue, e ela vai para os Estados Unidos, primeiro com visto de férias mesmo, esse visto que você ia para os Estados Unidos, né? Não sei como é que tá agora, eu nunca fui também, então, que você ia como turista, né? E lá ela fica como imigrante legal, né? Mas o que acontece? A gente tem, nos primeiros capítulos, essa história dessa menina, né? No caso, que ela vai tá com esses amigos, né? E eles vão para uma área um pouco mais, assim, com um padrão social, econômico, né? Um pouco melhor, que eles chamam por outro nome, que eu vou deixar aqui embaixo. Eu já esqueci os detalhes do livro, essa questão dos nomes, só o principal, né? Mas e eles ficam observando, né, as casas grandes, o que as pessoas fazem, né? Eles comem, eles ficam num pé de uma árvore lá e eles comem a fruta tipo pura, assim, né? E tal. Então eles ficam com diarreia depois. E eles contando assim como é que era o dia deles, né? Eles se encontravam, brincavam, iam para esse local, né? E uma vez eles fazem comentários, né, sobre como que eles enxergam as pessoas que vêm de fora, que tem aquele estereótipo do que é África ou de qualquer um dos países africanos, mas que tem um estereótipo pelo continente, né, de que isso é pobreza e essas coisas tudo. Não é à toa que eles meio que criticam, né, fazendo, só que é uma ironia infantil, né, é uma coisa de criança, assim, de nossa, que negócio esquisito, né? Esses adultos, essa gente branca que vem aqui com câmeras na nossa cara. Aí eles até falam, né, que eles tinham um momento que o pessoal do lado dos orfanatos e tal, e das instituições de ajuda, eles faziam justamente isso, pegavam um monte de criança, né? Tinha uma hora do dia, eles vão tirar foto agora, reúne todas as crianças com aquele olhar de choro pidão, né, para eles tirarem foto e publicar, né, para atrair, né, pessoas interessadas em ajudar, né, vamos falar assim. Então, eles criticam isso de que as pessoas chegam assim com bem aquele estereótipo, né, da pessoa que vem de fora, com câmeras na mão e todo mundo chocado com as crianças magrinhas, com a pobreza, com não sei mais o que, com a falta de recursos, sendo que a África foi subdesenvolvida, né, pela Europa. Tem acho que é do Aimé Césaire, né, que é o livro de como a Europa subdesenvolveu a África, né. E ai, saiu o adesivo. E é isso, assim, gente, que ela vai comentando, né? Aí chega num dado momento onde realmente acontece o golpe de Estado, que tem orientação à esquerda, né? Os colonos são tirados de sua terra, né? Alguns são mortos e tal. É um golpe de alguma forma violenta.
e ela e os amigos dela meio que assistem, né? E depois disso, o que acontece? Algumas famílias, né, estruturam fugas para os seus filhos, né? Só que não só as famílias ricas, né, as famílias dos colonos, porque essas já iam sair, se não iam sair por conta própria, né, iam sair por terem morrido. E porque o patrimônio deles foi tirado deles, né? Então, o que acontece? A família dela, ela tem uma tia que mora nos Estados Unidos e a mãe dela articula, né, com essa tia pra, tipo assim, fazer uma visita. Essa visita a menina ia ficar, né, ou seja, ia ficar como imigrante legal. Então, se eu não me engano, era na época do Obama, né, que narra. Eu vi um vídeo de uma resenha sobre esse livro que fala sobre uma inconsistência de timing, né, porque parece que no livro ela começa com 11 anos e termina o livro com 14, alguma coisa assim. Só que, ao que dá a entender, só se passa um ano. Como é que, né, em um ano ela desenvolveu todas essas idades, né? Então, a ordem cronológica dos fatos, tipo assim, quando a gente equipara com a realidade, dá um tempo e no livro tá outro, entendeu? Um tempo menor. Então, eu vou procurar essa resenha, vou deixar aqui embaixo linkada. Eu esqueci o nome da moça, o nome do canal, mas é porque eu vi antes de acabar o livro, na verdade. Então, resumindo, essa história é bem como crianças falariam, né? E a gente vai se desenvolvendo junto com a Darling, né? Vendo o que ocorre. Aí, quando chega nos Estados Unidos, é quando a coisa degringola, né? De vez, porque ela estando nos Estados Unidos, ela não tem mais aquele aporte cultural, vamos falar assim, toda aquela questão de uma família presente, né? Da cultura dela, dos hábitos dela e tal. Então, acaba que ela termina de se desenvolver muito com a chuva de propaganda, né, estadunidense. E a questão da comida também é uma das coisas assim que ela fala que ela sente que tem muita comida nos Estados Unidos, né? Só que aquela questão do fast food e tal. E ela fala que ela come como se ela estivesse comendo pelo país dela, né? Porque a questão de alimentos no país dela, no Zimbábue, realmente estava difícil. Então, ela come como se ela estivesse comendo pelo país dela inteiro, e era uma fome, assim, que, para mim, que tem um transtorno alimentar, que eu vou ali mexer um pouquinho. Então, ela comenta sobre como que ela olha para as pessoas estadunidenses, principalmente as pessoas que são obesas, né, e ela olha que é como se eles ficassem deformados, né, porque ela usa em comparação o que ela tem de padrão, né, um padrão físico, vamos dizer assim, que as pessoas da comunidade dela, as pessoas que ela olha assim, nossa, você olha para a pessoa e você vê que como assim, a constituição física dela é de uma pessoa grande, né, a pessoa é musculosa, a pessoa pode até ser gordinha, mas tipo, você percebe que tudo nela também combina, né, com o padrão físico dela. Aqui nos Estados Unidos é uma gordura que deforma. Tipo, é como se a pessoa ficasse deformada em razão da obesidade, né? E ela comenta sobre isso, e que foi assim que eu fiquei reflexiva quando ela falou isso, não vou mentir. Então, e sobre como também, né, eles são enxergados, né, mesmo estando sobre, por exemplo, né, os Estados Unidos, mesmo tendo tido um presidente negro, ainda assim, isso não quer dizer que acabou o problema de racismo, né? Nunca que acabou. Até hoje, né, ainda, as comunidades ainda enfrentam, né, as questões inerentes ao racismo. E no qual foi estruturado aquele país, né? Pior é isso. Então, se acabar o racismo daquele país, acabou o país, porque ele foi montado naquela política. Então, então, assim, gente, é um livro que a gente cresce um pouco com a personagem e também dá muita pena de acompanhar alguns momentos difíceis, principalmente quando ela se tornou adolescente, porque ela ainda estava nos Estados Unidos, né? Então, ela foi pré-adolescente, tipo assim, pré-adolescente e adolescente nos Estados Unidos. Então, assim, ela teve contato com muita porcaria, vamos falar assim, da cultura estadunidense, que ela não teria contato se ela tivesse permanecido no Zimbábue. Quero dizer com isso que era melhor ela ter ficado lá? Não. Né? Mas é triste porque, por exemplo, aquela questão da falta de fiscalização, né? Por exemplo, a tia dela era enfermeira, então e o marido da tia ele também tinha um emprego, então não ficava nenhum adulto na casa em alguns momentos. E o primo dela, por exemplo, ele começou a mostrar para ela vídeos adultos, se é que vocês me entendem, esses vídeos adultos aí. Então teve uma hora que ela e os amigos dela ficavam
no porão da casa, só vendo esses tipos de vídeos, né? Não é à toa que foi quando ela começou, foi quando, assim, atrapalha o desenvolvimento da pessoa, né? Porque ela, como uma estrangeira também, ela ainda ficava assim, cara, o que é isso, né? Tipo, é assim, né, que as pessoas aqui se relacionam, é assim que as pessoas têm essa visão. Além do questionamento, também tinha curiosidade, né? E ela tem um super de um questionamento quando era um vídeo com uma mulher trans, né? E com outro que, na verdade, era um vídeo de violência mesmo sendo cometido, e que mandaram o link pra amiga dela, e a amiga dela colocou lá pra tocar, e, tipo assim, elas ficaram abismadas. Então, é um livro, assim, que a gente vai lendo e a gente, em parte, vai até se identificando, né? Mas, assim, foi um livro que demorou, assim, pra pegar, assim, mesmo, durante a leitura. E, tá. Agora, o próximo livro, eu vou pausar aqui e vou pegar o livro, porque se eu tô com ele aqui, porque eu terminei também meio que recentemente. Mas agora a gente vai conversar sobre a história secreta da Dona Tarte. E, gente, bom, eu acho que dá pra resumir essa história como superestimada. Mas assim, eu não desgostei não, tá? Só que eu entendi quando falam, né, que nossa, esse livro é tão arrastado, e eu realmente achei isso mesmo. Eu acho superestimado porque, de resto, assim, tirando a morte do Bunny, não acontece muita coisa, né, no livro. E eu acho, assim, que a autora meio que tirou leite de pedra, né, porque, gente, ela fez 500 páginas só disso, sabe? E olha que eu me identifiquei muito com o Papen, que é o narrador e protagonista do livro, porque ele é um menino pobre, né? Que ele vai para a faculdade de gente rica e ele se enturma com os ricos, só que ele sempre teve a consciência de que ele não era um deles, né? E que esses meninos ricos, na verdade, gostavam dele, assim, tipo, deixavam ele saber até certo ponto, né? Porque ele, tipo assim, ajudava eles, né? De alguma forma ele era útil. Meio que ele era quase como o Henry, né, para o restante do grupo. Só que em questões acadêmicas. Porque, de resto, o próprio Papa não podia se oferecer muito e, assim, acabou que muitas das coisas, os problemas dele com dinheiro não foram resolvidos pelo Henry, mas que, de alguma forma, ele estar em contato com esses meninos ajudava ele a resolver esses problemas. Mas, assim, os meninos não iam pagar as coisas para ele só porque, vamos ajudar nosso amigo, sabe? E, assim, o acontecimento da morte do Bunny, e se você tá aqui e você não sabe que é o que isso que acontece, né? Então, desculpa, gente, sério. Tipo, eu acho que não tem nem sinopse que não fale da morte do Bunny, né? Então, assim, a gente tem 500 páginas, tipo, desse grupo de universitários, basicamente, tipo, assim, sabe, questões intelectuais, filosofia, mas tudo ainda no campo das discussões, né? E assim, falo com tranquilidade. A Dona Tarte tirou leite de pedra, viu? Porque não é uma história ruim, longe disso, mas é uma história tão incompridada que eu fico assim, cara, se ela tirasse. Tipo assim, ela é prolixa. Então. Só que é uma das coisas assim que eu tava pensando. Por que eu não vou desistir da Dona Tarte? Tem um livro dela que eu quero ler, não é o Pintacilgo. Esse eu nem quero ler, na verdade, que é O Velho Amigo, o Amigo de Infância, alguma coisa assim. Porque esse aqui foi o primeiro livro dela. Então, assim, ele é bom, sabe? Eu acho que eu daria uma nota 7,5, 8 pra ele. Ele é um livro bom, sabe? Mas ele é tão prolixo que eu fico assim, ai, tá bom. Mas como foi o primeiro livro dela, beleza, né? O primeiro livro normalmente o autor faz isso mesmo. E ela escreveu baseado nos anos universitários dela, de quando ela fez faculdade, né? E ela fez faculdade com o Bret Easton Ellis, né? Então, assim, ele lançou o Abaixo de Zero, que foi o primeiro livro dele, com 21, né? Que era mais ou menos meio que nessa época aqui. E o que acontece? Assim, é uma história que, tirando o acontecimento do Bunny, eu não tenho mais nada para falar para vocês, sabe? Porque são meninos brancos de famílias com dinheiro, não vão pagar, né? Não vão ser presos. Nem cogita-se a ideia de incriminar eles por isso, sabe? Tanto pela morte do agricultor que eles matam antes do Bunny, e nem pela morte do Bunny. Então, a investigação em si foi com Deus aqui. Então, sério, é um livro que, se tirasse a enrolação,
ficaria 300 páginas, certinho. E uma coisa que eu achei também é que eu acho que ela escreveu esse livro e, em parte, eu não sei se ela pensou que ele poderia virar um filme, mas meu controle de leitura, pera. Eu tava anotando as partes das divisões do livro para eu anotar quando eu passasse, para eu ter uma sensação, né, de que eu estava chegando em algum lugar com esse livro. E um dia que eu tava falando. Ai, pera, gente. Esqueci o que eu tava falando. Eu lembrei. Ela tem momentos que esse livro, que ele é muito assim, narrando como se fosse uma cena de filme. Sabe a Sociedade dos Poetas Mortos, que tem alguns momentos em que meio que narram, né? Não sei o que e tal. Esses livros, esses filmes que narram acontecimentos e tem um narrador que fala, que não sei o que, porque isso naquela época. Meio que um pouco que a Euphoria faz, né? Que é um pouco a Rue contando as coisas. E não é à toa que tem. Eu lembro de uma cena de Euphoria, eu não sei se é da segunda temporada, que ela fala que depois daquilo ali, como se ela estivesse contando no futuro, no caso no presente, né, coisas do passado. E é um pouco disso, só que nesse sentido de que ele vai narrando, por exemplo, o clima, como é que amanheceu, como é que ele estava e tal, não sei o que. Então, eu acho que realmente eles pensaram para ser como no cinema, para ficar fácil de adaptar e ter esses marcos de tempo, né, acontecendo. Então, mas eu não acho que funcionaria, não funcionaria muito, não. Então, assim, gente, esses livros da Dark Academia, pra mim, eu tô assim, cara, né? Eu acabei ontem o da R.F. Kuang, né, A Impostora, mas vai sair só no vídeo de junho, dos livros de junho. Então, assim, eu fico, né? E eu tô lendo Babel, né? Eu quero ler também o Como Se Fôssemos Vilões. E outros livros também que eu peguei indicações, tipo de Dark Academia, por autores negros e tal. E eu sigo muitas páginas gringas, né, de conteúdo literário, então acaba que eu também pego essas outras indicações. Então, e um foi recentemente traduzido, não sei se para português brasileiro ou para português de Portugal, mas eu já consegui o livro, então, assim, em breve aí. Vem aí, né? Muito meme daquela ex-BBB, né? Vem aí. E é isso, gente, assim, sobre a história secreta, que era só secreta porque vivia no grupinho deles, né? De resto, eu não achei grandes coisas, não, tá? Eu achei superestimado e prolixo. Mas no final, assim, não é ruim, tá? Não tem, assim, grandes problemas, vamos falar assim, essa história. Então, eu acho que eu daria uma segunda chance pra Dona Tart, mas ela publica tão pouco, né? Que se eu ler o Pintacilgo, se eu ler, né, o que eu não quero, e ler o outro livro, eu acabei a obra dela. Junto que eu já li esse, né, que é o mais famoso e conhecido dela. Então, assim, é basicamente isso. E eu vou ficando por aqui, né, e lembre-se que eu tenho um clube de leitura, se você quiser ler. Eu não sei quando é que vai sair esse vídeo, provavelmente sem ser nesse domingo agora do dia 15, eu acho. Provavelmente no próximo. Então, gente, se vocês querem ler, se eu não me engano, o livro de julho vai ser a nossa leitura coletiva dos Irmãos Karamazov. Então, se você quiser ler, entre aqui no nosso clube do Telegram, tá? O link tá aqui embaixo, eu sempre deixo na descrição. E a gente vai ler durante 2 meses. Até lá, se eu já tiver feito o cronograma, eu já coloco aqui na tela para vocês verem. E é isso, gente. Eu também sempre posto lá no grupo os cronogramas atualizados, né, para cada mês e também para cada, sei lá, adiamento que a gente faz. Então, é basicamente isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês ou no clube de leitura ou no Instagram. Me sigam lá no Instagram também, tá, gente? Pra gente crescer. Compartilhem esse vídeo também com seus amigos que gostam de ler e tal. E é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal.